Vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Graças a Deus. Malaquias, capítulo 3. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3. Versículo 11. Nós falamos esses dias atrás sobre crentes benditos e crentes malditos. E hoje nós vamos falar sobre a bênção do cristão. Depois os irmãos podem pegar esse CD, gravado depois. Malaquias 3:11. Vamos colocar Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler também Lucas 16, verso 10. Lucas 16, 10. Lucas, versículo 16, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no muito, também é fiel no... Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no máximo. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai querido, nesta hora, Pai. Meu Deus, somente o Senhor para nos dar uma porção da Tua palavra. Somente o Senhor para nos dar a porção da mensagem para esta hora, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, confirmando tudo o que o Senhor tem dito para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos assentar. Quero falar sobre a bênção do dízimo, que é uma das coisas, é uma das promessas nesta Bíblia, é uma das promessas nessa Bíblia que Deus tem para os crentes. É uma promessa que Deus tem para todo aquele que tem compromisso com Deus, para todo aquele que tem compromisso com a palavra. Agora, quando Deus nos chamou para esta mensagem, Ele nos chamou para crer nela. Ele nos chamou para crer nela. Só pelo fato de Deus ter te chamado, já é algo, um mérito bem acima. Já é um mérito bem acima, porque essa mensagem tem passado por reis, tem passado por monarcas, príncipes, pessoas de boa índole, pessoas de ótima conduta, mas só pelo fato de você ter visto algo, só pelo fato de você ter enamorado com esta mensagem, já é um fator principal, já é um fator muito forte na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa. Agora, o fato de Deus ter chamado não é o fato de Deus ter escolhido. É aqui onde muitas pessoas
se agarram, onde muitas pessoas ficam engarranchadas. O fato de Deus ter chamado não é o fato de Deus ter escolhido. Porque se Deus te chamou para esta mensagem, Ele te chamou para você crer nela. Ele te chamou para você crer. Mas Ele chamou para você crer em toda a palavra. Amém, irmãos? Toda a palavra. Deus, sabendo que a maioria das pessoas são todas incrédulas, e na maioria elas são infiéis, evidentemente que essa confiabilidade de Deus nas pessoas, ela é muito pouca. Eu posso até dizer para vocês, e até mesmo afirmar com as mensagens do profeta, que ele disse que é raro ele confiar em alguém a sua palavra. Agora, nós observamos que este emprego aqui na palavra, falando sobre os dízimos, como as pessoas encaram o dízimo? Esta é uma coisa que deve ser observada. Como que as pessoas encaram o dízimo? O dízimo não é uma previdência privada, como algumas pessoas pensam. Em outras palavras, eu vou tirar meu dízimo aqui, vou sempre depois tirar meu dízimo, e então ele pensa que com isso ele está fazendo uma previdência privada. Que quando ele ficar mais velho de mensagem, mais velho de igreja, ele terá tudo de volta através de uma aposentadoria e assim por diante. Vocês me entendem dizer, irmãos? Não é assim que deve ser encarado os dízimos. Outros encaram os dízimos como se fosse uma loteria. Como se fosse uma loteria, né? Bom, eu vou dar o dízimo hoje, quem sabe mês que vem eu vou estar melhor. Eu vou dar o dízimo hoje, quem sabe mês que vem eu tenho um carro. Vou dar o dízimo hoje, quem sabe mês que vem eu ganho uma moto. Vou dar o dízimo hoje, quem sabe mês que vem eu ganho um emprego melhor. Não. Esses são os crentes lotéricos da igreja. São os crentes lotéricos. E existem os crentes privados, né? Existem outros que são dizimistas esportivos. Ele encara o dízimo como uma esportiva. Outros encaram o dízimo como se fosse uma poupança. Eu vou dar 10% hoje, mas o Senhor amanhã me dá 100%. Como se tivesse uma inflação na igreja. Como se os crentes tivessem uma inflação na igreja e que ele, ao aplicar o dízimo, ele tem 100% no mês que vem para receber. O dízimo não é encarado dessa forma. O dízimo é encarado com obediência à palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que nós encaramos aqui, Lucas 16, 10, o seguinte: quem é fiel no mínimo, ele vai ser fiel no máximo. Isto quer dizer que Deus confiará a sua bênção através do indivíduo. Porque Deus, ele só trabalha dentro dos nossos motivos e objetivos. Deus não trabalha fora disso, irmãos. Deus só trabalha dentro dos motivos e objetivos. As pessoas não entendem o que é crentes malditos e o que é crentes benditos. As pessoas não sabem o que é um crente maldito, irmãos. Deixe vocês pegar o outro CD que vocês vão ver o que é crente maldito e o que é crente bendito. Então, as pessoas não sabem discernir a sua vida. As pessoas não sabem discernir a saúde que ele tem, a vida que ele tem. Não sabem discernir a posição que ele tem, o trabalho que ele tem. Se tudo que ele está adquirindo, se é Deus que está abençoando, que tipo de prosperidade é esta? Essa prosperidade. O que eu quero saber o que eu quero entender é a minha saúde, a minha prosperidade, o meu emprego é bênção vinda de Deus? Porque nem toda prosperidade é vinda de Deus. E eu conheço pessoas que não crêem no dízimo, que não crê em ser dizimista, não crê na palavra, e ele tem uma vida boa, uma vida de crescimento, uma vida de saúde, uma vida de prosperidade,
Então as pessoas não entendem, não compreendem o fator dizimista, o fator dízimo. Então ele disse assim: quem é fiel no mínimo, também no máximo ele também é. Em outras palavras, para Deus, esse tipo de cristão não terá tormenta quando chegar a hora de provar sua fé. Não terá tormenta na hora de provar sua fé. Em outras palavras, as coisas podem estar boas ou as coisas podem estar ruins, as coisas podem estar péssimas ou ruins, mas ele continua centralizado, focalizado na palavra e na promessa de Deus. Hoje em dia é muito difícil você ver um crente vitorioso. Muito difícil. Se você quer ver você quer ver como é que os pentecostais vê um crente vitorioso, eles principalmente aqueles pregadores que incitam a pessoa a mover sua fé. E tem uma igreja aí que é famosa em fazer essas coisas. Elas trabalham em cima dessa fé. E eles encaram o crente abençoado assim. Então eles colocam nas manchetes de jornais: aqui nós temos um irmão desta igreja que é fiel nisto, aquilo mais. E nós vemos a prosperidade de Deus na sua vida, porque olha a casa que ele tem hoje, olha o emprego que ele tem hoje, olha Não. Você sabe quando é que um cristão é vitorioso? Nos dízimos? Você sabe quando é que um cristão é vitorioso? Porque o mundo religioso vê a vitória do cristão nas coisas que ele começa a ter. É nas coisas que começa a aparecer em sua vida, em volta daquilo ali. Estes são os crentes lotéricos, estes são crentes esportivos, estes são crentes que são pessoas que fazem do dinheiro, da casa e da obra de Deus como uma obra privada em suas vidas. Eu disse aqui, não existe essas coisas. Não existe um crente lotérico na mensagem, que é aquele que diz: eu aplicarei esse e daqui um mês eu tenho que ser 100%. Quem sabe eu dou meu dízimo hoje e o mês que vem eu estarei melhor do que eu estou hoje. São crentes esportivos jogando a fé na sorte. E fé e sorte não são casais. Fé e amor é o casal. Amém, irmão? Você sabe quando é que um cristão é abençoado? Quando ele cumpre ao entregar. Não precisa ver bênção. Não precisa ver bênção na sua vida. Não precisa ver melhorias na sua vida. Não precisa ver melhorias no seu lar, no seu trabalho. Ele é abençoado quando ele pratica. Ele praticou, o ato de praticar já faz dele um crente abençoado na promessa de Deus. Amém, irmãos? Então, vejam bem. Mas o que acontece? Aqui eu tenho uma mensagem aqui, a mensagem de irmão Branham, pregada em 1955, a mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores. O irmão Branham diz aqui, Espíritos Sedutores. Ele diz que ele diz o seguinte: o diabo está tentando tomar o lugar dos cristãos dos dízimos. Sim. Estão deixando eles credores com outras coisas. Vejam bem, colocando ele com débitos diferentes. Deixando eles com débitos diferentes. E então o diabo mostra para eles os débitos e faz eles matarem os dízimos. Olha só, irmãos, como é que é as coisas. Veja, aí o irmão Branham diz aqui, nessa mensagem, ele está dizendo que Satanás, com espíritos sedutores, que são demônios, estão querendo deixar os crentes com débitos, através dos dízimos. Então, na mensagem Deus sendo mal entendido, parágrafo 45, ele disse: eu creio, e realmente creio, que cada cristão está obrigado a pagar os seus dízimos, porque é um mandamento do Senhor. E quando ele faz isso, ele é um crente bendito. Bendito. Mas e quando é que um cristão se torna maldito?
A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro. E nós entendemos aqui, por exemplo, que no versículo 11 que nós lemos, diz assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, mesmo as riquezas injustas não foram fiéis. E quem confiará, e quem vos confiará as verdadeiras? Eu tenho sempre um dilema que eu falo na igreja, quando sempre aparece esse assunto, né? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, uma irmã, não vou citar não, porque está sendo gravado, então esses CDs vai para todos os lugares, vai até para lugares mais longes que você não pensa. Então ela disse assim: pastor, eu não consigo ter fé para dizimar. Aí eu falei para ela assim: irmã, eu não quero desanimar a senhora não, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora deseja ir no rapto? Ela disse: sim, como eu quero ir no rapto. A senhora sabia que para ir no rapto precisa de fé? Ela disse: sim, eu sei. E a senhora sabia muito mais que o rapto é uma fé? Ela disse: eu sei. Assim, irmã, se nas coisas mínimas aqui, que Deus está mandando a senhora fazer, a senhora não está tendo fé para dizimar, a senhora me desculpe, mas eu não creio que a senhora vai no rapto, não. Porque se nas coisas mínimas a senhora não está tendo fé, quanto mais a senhora não terá fé para ir no rapto, que é a coisa mais principal, que é para a noiva. Amém, irmãos? Que é a mais principal para a noiva. E para ir no rapto é necessário fé. Para ir no rapto é necessário fé. Amém, irmãos? E fé é uma revelação. Fé é uma revelação. Então, vejam bem. Vamos observar mais mensagens que o irmão Brana diz aqui. Vamos observar. Então, aí ela alegou um monte de coisa. Alegou isso, alegou aquilo outro, alegou isso, alegou aquilo outro, alegou isso, alegou aquilo outro. Aí o irmão Brana, ele diz na mensagem Deus sendo mal entendido. No parágrafo 111, da mensagem Deus sendo mal entendido, 111. Ele diz assim: olha, fizeram a pergunta: irmão Brana, não sente você que cada um que alega ser cristão e que diz que tem revelação e sai dizendo que tem revelação e ele não paga o dízimo e ele não... quem quiser ler depois pode ler e levar para casa. Se quiser depois me devolve. E não paga o dízimo na casa do Senhor? Como vive essa pessoa? Como é essa pessoa, né? A Escritura para essa pergunta. Então o irmão Bruno responde: bom, esta pessoa está sendo sincera. Correto. Quem sabe ele está falando isso para alguém? Quem sabe ele está falando isso para ajudar alguém? Então ele disse: irmão, esta resposta sua está em Malaquias capítulo 3. Um homem rouba de Deus? Um homem roubará a Deus? Isto é possível que aconteça? Pode acontecer que um homem roube de Deus? Pode acontecer que ele se torne um ladrão diante de Deus? Ele disse: roubará? E você diz: onde te roubamos? A Escritura disse: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei os vossos dízimos e ofertas para a minha casa e provai-me, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Vê? Agora, é um desafio para qualquer indivíduo que diz que crê nessa mensagem. E se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nesta pequena escritura, que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal de como eu estava até mesmo com fome, e minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo. Porém, eu separava o meu dízimo primeiro, e eu entregava-o a Deus. Podia aparecer o que quisesse que aparecer, podia aparecer de circunstância que aparecesse, cobrador que cobrador aparecesse, podia aparecer qualquer coisa lá, mas ninguém podia tocar no dízimo, e você devia ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que diz que crê essa mensagem
mas que ganhe pelo menos $1 por semana e que traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro, na igreja onde você assiste, porque o dízimo é entregue aonde você obtém o seu alimento, e onde você obtém o alimento é ali que você entrega. Amém, irmãos? Eu desafio, se que Deus não lhe haja abençoado, se assim não é, podem me chamar de hipócrita, sim, Senhor. Alguém podia perguntar para o irmão Brano o seguinte: alguém podia sair do púlpito da igreja onde o irmão Brano pregou naquela noite sobre o dízimo e ir na casa do profeta? Ir na casa do profeta e olhar a irmã doente, o pai doente e as latas vazias. Alguém podia dizer: mas que coisa, hein, pregador? Você prega sobre a bênção do dízimo, mas como é que você está a sua casa? Olha como é que está a sua prateleira. Olha que desgraça está a sua família. Oh, aquela pessoa não entendeu a mensagem. Ser abençoado não é ter. Aí as pessoas querem ser crentes lotéricos, querem ser crentes esportivos. Usa o dízimo como a loteria da Caixa. Usa o dízimo como uma previdência privada para o futuro. Não, o dízimo é obediência. Amém, irmãos? Então, aquela pessoa não entendeu a mensagem do profeta. Não entendeu. Se ele chegasse na casa e visse a situação. Não, ele está falando da pessoa abençoada, aquela bênção interna, a bênção na alma, a bênção de dizer, eu cumpri com a palavra de Deus, amém, irmão? Então, o que acontece? Vejam bem, então as pessoas às vezes não entendem. Vamos ver aqui o que o irmão Brano diz na mensagem. Vejam bem para vocês observar, que isso aqui, irmãos, é coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas vamos aqui. Cristo revelado em sua própria palavra. Havia um homem chamado Sr. Mason, isso há muito tempo. Então, eu estava ali e eu tinha dívida com a farmácia, e então ele disse, eu encontrava com ele e dizia, olha, Sr. Mason, eu irei pagar o senhor. Então, eu lhe devo, eu permaneço terrivelmente fraco, estou ainda doente, estou trabalhando, tentando trabalhar. Estou lendo o parágrafo 13, aqui dessa, mas no nosso não é 13, E eu disse, eu lhe devo, eu permaneço terrivelmente fraco, mas eu estou tentando ir trabalhar. Ou seja, o irmão Brano tinha trabalho, o irmão Brano tinha emprego, só que estava doente e que não, ele ficou uns dias parado, e estava tentando ver forças para poder trabalhar. Aí ele diz o seguinte, estou tentando ir trabalhar, agora, se eu não puder te pagar no mês que vem, ou na semana que vem, ou no mês que vem, eu havia acabado de me tornar um cristão. Eu tinha acabado de tornar um cristão. E eu disse, doutor, senhor Mason, a primeira coisa, senhor Mason, como meu dever, quando eu pegar o dinheiro, não vai ser o senhor, não. Quando eu pegar o dinheiro, não, o meu dever não será com o senhor. Mesmo sabendo que eu devo o senhor. Se eu não puder pagar o mês que vem, pagarei o mês que vem. Pagarei depois, mas eu vou te pagar. Então, o meu primeiro dever, senhor Mason, com a causa, não é com o senhor, é com o meu Deus, é com o Deus. Eu devo a ele primeiro os meus dízimos. Amém, irmãos? E eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. Depois, então, irei para pagar o restante das minhas coisas. Amém, irmãos? Vê? Primeiro a Deus, depois ao resto das minhas coisas. Se eu não puder do resto, deixarei para depois. Então, parágrafo 13, dessa forma. Então, irmãos, aqui, é nesses pontos aqui que eu quero mostrar para os irmãos, é a fé. Aonde a nossa fé está? Aonde a nossa fé está, irmãos? Ela está aonde? Ela se aplica a quê? Quando é que nós pensamos que somos abençoados? Quando é que lhe vem à mente que você é um cristão abençoado? Só quando o estudo está bem? Só quando você pode? Hoje nós temos muitos crentes na mensagem assim, quando pode, quando posso, quando pode. Isso pode, isso que não pode. Nós temos muitos desses crentes assim, que estão na mensagem, ao redor, na região, no Brasil, que estão interpretando mal essas coisas. Vê?
O irmão Branham disse que espíritos sedutores estariam tratando de deixar as pessoas com dificuldade para pagar os dízimos. Você sabia que o irmão Branham falou sobre espíritos sedutores? O que significa espíritos sedutores? Espíritos sedutores é que vem fazer, como o irmão Branham diz, vem tentar tirar o nosso lugar. Ele quer dar para nós um substituto. Amém, irmãos? E Deus não aceita substituto. Deus aceita o original. Amém? Agora, a bênção do dízimo. O dízimo para você é uma loteria evangélica? É uma lei da velha aliança como o povo hebreu? Ou é um propósito do coração dos santos? Se ele não é um propósito do seu novo coração, é um propósito do novo coração. Não é do velho coração, não. É do novo coração. Amém, irmãos? Então é necessário que Deus lhe dê entendimento espiritual sobre isso. Para muitos é uma loteria, onde você dispõe a dar 10% dos seus ganhos e Deus lhe recompensará com prosperidade e riquezas. Você começa com 10% para ser abençoado com um novo emprego. Isso é apostar na poupança. Tem crentes que aplicam seu dízimo na poupança na igreja. Eu estou sendo um dizimista todo mês, é uma poupança. Não. Dízimo não é poupança. Dízimo não é previdência privada. Dízimo não é essa loteria. Dízimo é a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Dízimo é a obediência à palavra. Vê? Para ser abençoado com um novo emprego, com um aumento de salário ou rendimentos. Depois você vai aumentando até chegar a 100% para enriquecer, se tornar um empresário bem-sucedido, comprar um carro importado, uma nova casa, etc. Este não é o propósito de um coração santo, mas de pedra, que é um coração enganoso e corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Jeremias 19, verso 9 e 10. Se este não é o seu caso, talvez você pense que o dízimo, isto é, 10% dos seus rendimentos, era exigido por Deus na lei, e não agora que estamos na graça. Mesmo que o dízimo fosse lei, temos que admitir que é espiritual. E se ela é espiritual, então é santa, justa e boa. E assim a lei é santa, justa e boa. Romanos 7, versículo 12. Amém, irmãos? Então, para entendermos mais claramente, é necessário iniciarmos pelo texto de Malaquias 3, 11. Então ele disse, então voltareis. 18. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Agora, por que Malaquias disse que com maldição sois amaldiçoados? Com maldição sois amaldiçoados. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, o dinheiro que traz boa vida para nós, o dinheiro que traz para nós uma boa casa, o dinheiro que dá para nós comprar um bom carro, o dinheiro que dá para nós comprar um prédio, seja o que for, o dinheiro que for, ele traz maldição para nós. Amém, irmãos? Sim, se não for aplicado corretamente. Por isso que aqui nós lemos Lucas 16, ele disse, não podeis servir a dois senhores. Ou você despreza um, aborrece um, despreza o outro. Você não pode servir a dois senhores. Então nós observamos que às vezes o dinheiro em nossas vidas é um senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Ele se torna um senhor. Então você observa que ele está dizendo aqui, vejam bem, o dízimo não é uma loteria evangélica para agradar o avarento. Existe o dizimista avarento. Você pensa que o avarento é só aquele que não entrega o dízimo? Não, existe dizimista avarento, que é aquele que aposta no dízimo como uma coisa lotérica. Amém, irmãos? Vejam bem, ele se sente na obrigação de entregar e põe Deus na parede.
obriga a Deus a abençoar a sua vida. E então ele olha para o céu e ainda olha para o céu e diz: mas meu Deus, eu não dei o dízimo, eu não dei a contribuição. Este é o avarento que espera receber as coisas de Deus em aplicações. Não, não é assim. O dízimo não é uma loteria evangélica para agradar o avarento, nem mesmo a lei da velha aliança que Deus deu ao povo hebreu, mas é um propósito de um coração santo e purificado por Jesus. E digo isto, em 1 Coríntios 9, 5, 7, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, mas cada um vai ter que colocar o que propôs, os propósitos do coração, mas não com tristeza. Oh, mas tem gente que entrega o dízimo com tristeza. Mas não com tristeza, ou por necessidade. Olha bem. Amém, irmãos? Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? 1 Coríntios 9, 8, 9, 5, 7. O dízimo, como diz a palavra de Deus, é para serem trazidos à casa do tesouro, para que haja mantimento da sua casa. Qual é o mantimento? Qual é o mantimento, irmão? Cesta básica? Pagar coisas de água e luz das pessoas? Não. O mantimento quem traz é o pastor. O que você come na casa de Deus é a palavra. Amém, irmãos? O que você alimenta na casa de Deus é a palavra. Por isso que o obreiro é digno do seu salário. Por isso que o pastor deve viver dos dízimos da igreja. Amém, irmãos? Porque se não tem, ele vai procurar outro meio e a igreja fica sem nada. Amém? Então vejam bem. Aí ele continua dizendo aqui, os dízimos, como diz a palavra de Deus, é para serem trazidos. Onde é a casa do tesouro? É uma denominação? Não. É a igreja do Deus vivo. Mas se tardar, olha só, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não a denominação, a coluna e firmeza da verdade. Qual o mantimento da sua casa? Sua palavra. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para não tornam mais, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será minha palavra, que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, antes fará o que me praz, e prosperará naquilo que enviei. Amém, irmãos? Olha o pão que é dado da igreja. Olha o pão que é alimentado. Então nós entendemos isso em Isaías 55, 10, 11. Mas pergunta vai e surge. O evangelho não é o mesmo? Os tempos não são os mesmos? Os reinos da luz e das trevas não são os mesmos? Sim, são, mas os homens mudaram e mudaram para pior. Vejam bem. Agora, existe um desequilíbrio entre muitas religiões, em muitos segmentos, porque existe crentes na mensagem, irmãos, e até crentes no mundo religioso, que querem encarar as coisas do seu modo. Do seu modo. Você sabe como é que é? É assim. Não, eu vejo isso como assim. Sabe? Eu vejo isso como assim. Sabe? Eu vejo isso assim. Não. Existem pessoas que querem ser guiadas pelos seus próprios narizes. Sabe? Eu vejo isso aqui como isto. Eu vejo isso. Não. Então existem vários segmentos que desequilibra o fator essencial que Deus mesmo colocou. E ai do homem ou de quem quer que seja que tirar uma das palavras de que Deus disse que está escrita essa palavra. Amém, irmãos? Deus não quer saber de raciocínio meu. Deus não quer saber de razão minha. Deus não quer saber de razão de Beltrano, razão de fulano, razão de ciclano. Deus não quer as nossas razões, porque o homem tem milhares de razões para não servir a Deus. O homem tem milhares de razões para não fazer o que Deus disse para fazer. O homem tem milhares de razões. Deus não respeita as nossas razões. Deus respeita a nossa fé. Amém, irmão? Então, existe
existe ciência política, na ciência política, como na teologia, existem os famosos três. Os famosos três. Naquela, os da direita, ou os da esquerda, ou os do centro. Existe os da direita, os da esquerda, os do centro. Então, todos esses segmentos dentro de uma teologia, de como encarar os dízimos, este assunto que é tão principal na vida e na experiência de uma pessoa cristã verdadeira. Nestas linhas de pensamentos contemporâneos, que são nossos dias, contemporâneos, moderados, conservador. Contemporâneos, moderado, conservador. A sagrada doutrina do dízimo não ficou fora deste produto. Aqueles que defendem a linha de pensamento conservadores, os formalistas, possivelmente temerosos de perderem os membros de suas igrejas ou denominações, afirmam que o dízimo foi coisa do passado, coisa da lei. Então ele não implica isso para não perder as pessoas. Amém? E os que defendem a linha de pensamento contemporânea, os liberais, fugindo dos princípios básicos hermenêutica bíblica, afirmam ser o dízimo requisito da lei para manter minimamente o sustento sacerdotal. Eles afirmam: não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça, debaixo da medida bem sucedida e bem recalcada. O dízimo para eles é figurativo na quantia e na virtude. O dízimo não pode ser 10, 20 ou 50% da receita do tempo ou dos talentos individuais, dependendo sempre quem seja o recipiente. Entretanto, os que aceitam a linha de pensamento moderada, os fundamentalistas, entendem que virtude do dízimo está na fidelidade da sua contribuição e do valor biblicamente estipulado. E sabem eles que, sendo os crentes obedientes à palavra, Deus os fará prosperar materialmente e espiritualmente, e desta prosperidade Ele dará livremente os dízimos sagrados e contribuirá com as ofertas alçadas para o engrandecimento do reino de Deus e a propagação do Evangelho. A linha de pensamento conservada, temerosos de ensinarem e praticarem a doutrina bíblica do dízimo, esboçada em Malaquias 3,10, alegam que este ensino foi restrito à época veterotestamentária, mas esquecem que o próprio Jesus, em uma de suas mais brilhantes defesas da justiça, da misericórdia e da fé, colocou as coisas em seus devidos lugares quando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o caminho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E os dízimos são importantes na doutrina cristã, uns mais, outros menos, nenhum deles deve ser omitidos. A linha de pensamento contemporânea diz outras coisas, eles compreendem outras coisas. Vê? Na linha de pensamento moderada, nós vemos isto aqui. Vejam bem, irmãos. Vamos observar o que diz aqui. Veja. Quando sempre desobedecemos sua palavra, somos objeto do efeito deste pecado. Mas quando nós nos arrependemos, somos agraciadamente livres de qualquer maldição. Livres de qualquer maldição. Estas verdades já foram preconizadas pelos profetas do Antigo Testamento quando afirmaram: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embobotaram. Nunca mais direis este provérbio: eis que todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vê você? Aí está. Nós entendemos que o profeta Joel disse sobre aqueles bichos que comeria, definharia a vinha. Vê você? A doutrina disso não pode ser confundida. Ela tem que ser encarada como a verdade da palavra. Ela tem que ser encarada como virtude e fé. Sabendo que o que Deus falou, sabendo que o que Deus prometeu, Deus é apto para cumprir. Amém, irmãos? Porém, tem muitas pessoas que gastam através de seus deleites e prazeres,
Eles primeiro se importam com o mundo. Primeiro eles se importam com César. Dão a César o que é de César e só de César. E nunca a Deus o que é de Deus. Sim, César, dá a César o que é de César. As pessoas, Jesus disse, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Mas as pessoas têm medo de César. As pessoas colocam enfados em César. César é mais importante para eles. César é principal para eles. Não, o principal para nós é Deus. Mas mesmo assim Jesus disse, dai a César ao que é de César. Amém, irmãos? Mesmo sendo Deus importante, Jesus ainda disse, mas César também é. Dê a ele o que é dele. Amém, irmãos? Então, às vezes, as pessoas não entendem a razão, porque às vezes o pastor menciona dízimo na igreja, né? Agora, eu quero apenas mostrar algo aqui que eu achei muito interessante mesmo. Isso aqui é uma atitude de fé, porque fé é revelação, irmãos. Como é que você detecta uma pessoa que tem fé? Como é que você descobre uma pessoa que tem fé? É quando ela fica tremendo na igreja? É quando ela fica escovando os dedos e lambendo e mordendo os beiços com coisa que a fé tem que vir dessa forma? Como é que você encara? Como é que você descobre uma pessoa que tem fé? Não, existem várias atitudes que demonstram fé nas pessoas. Fé. Entendeu? Aí eu tenho um relato aqui muito importante, que nós podemos aprender muito com isso aqui, é do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Olha o que aconteceu com o cego Bartimeu, para vocês observar. É o irmão Branco que conta na mensagem a crueldade do pecado e a pena que nos custou para afastar o pecado de nossas vidas. No parágrafo 162, o profeta de Deus diz assim: havia um velho homem cego na Bíblia, pelo nome de Bartimeu. O velho cego Bartimeu, ele tinha 2 pombinhas. A história nos diz, pois essas pombinhas demonstravam e davam pequenas cambalhotas uma sobre a outra. Vejam bem, irmãos, Bartimeu tinha essas 2 pombinhas, nas quais ele colocava dentro de um caixote, e então ele pegava o cordeiro, porque evidentemente que para uma pessoa cega, no mundo ocidental, é um cachorro que é para seguir o cego. Mas lá no Oriente, lá eles não tinham cachorro como guia para cegos. Lá eles usavam era um cordeiro. Sempre eram os cordeiros que guiavam os cegos. E Zaqueu, ou seja, e Bartimeu tinha um cordeiro que o guiava pelas ruas de Jerusalém. E então Bartimeu, quando amanhecia o dia, o sol raiava, ele pegava aquele caixotinho com aquelas 2 pombinhas, rolinhas, vamos dizer assim, colocava no caixote e então com a corda ali ia seguindo o cordeiro levava ele até lá na porta da cidade, e na porta onde os mercadores vinham para fazer compra, para entrar em Jerusalém, ele colocava lá o seu banquinho, e então pegava o caixote, abria o caixote, colocava de boca para baixo, e as pombinhas em cima. Você sabe o que as pombinhas faziam? Aquelas pombinhas era o ganha-pão de Bartimeu. Aquelas pombinhas era o ganha-pão de Bartimeu. Bartimeu tinha que trazer o dinheiro, porque ele tinha uma filha de mais ou menos 10 anos de idade, Bartimeu, e tinha uma esposa. E ele tinha que ganhar o seu dinheiro, ganhar o dinheiro para trazer para casa, para comprar os mantimentos para poder sustentar a sua família. Aquelas 2 pombinhas eram o ganha-pão de Bartimeu, diz o profeta aqui nessa mensagem. E então ele colocava aquelas pombinhas ficavam dando cambalhota. Ficava dando cambalhota uma em cima da outra, assim, ficando dando cambalhota. E o povo achava aquilo engraçado. Na porta de Jerusalém, o povo achava aquilo maravilhoso. E então o povo ia e jogava a moedinha, jogava a pratinha, jogava a moedinha. E então ficava o dia todo ali fazendo aquelas coisas. E quando entardecia, ele sentia que o sol estava declinando, sentia que o sol estava se pondo. Então ele colocava as pombinhas, depois de muito trabalhar, dentro do caixote. E então pegava o cordeiro levava até na sua casa. Aí chegava na sua casa, a sua esposa recebia ele, a sua esposa falava para ele: você já tirou de Deus? Você já tirou? E assim foi. Tem esposa que nem preocupa, irmão. Tem esposa que nem preocupa. Às vezes no lar, eu conheço irmãs lá naquela região lá de Igarapé, lá, e assim por diante, não preocupa. Às vezes não preocupa com o marido, não preocupa, elas não chegam. Essa mulher aqui preocupava com o seu marido. Você já fez? Você já tirou o dízimo? Já tirou a oferta? Já tirou isso? Não preocupa.
Ela acha que se fazer isso, o marido vai ficar com raiva, vai ficar nervoso, não sei o quê, não quer mexer nas suas coisas, não quer mexer na sua vida. Então, o irmão Branham disse que então, um belo dia, num desses dias, e vai e vem, o irmão Branham disse que um certo dia, quando Bartimeu chegou de um dia cansado, de estando lá na porta, lá, talvez nesse dia não ganhou nenhum trocado, ele chegou, a sua mãe, a sua esposa o recebeu, e Bartimeu morava no lugar pior de Jerusalém. Bartimeu morava entre as muralhas, era um tipo de favela em Jerusalém, na muralha, nos becos da muralha. E então o irmão Branham disse que num desses dias, esse vai e vem, Bartimeu chegou lá. E quem recebia Bartimeu? Era sempre sua filha de 10 anos. Cheguia e recebia Bartimeu. E aí, então, Bartimeu, nesse dia, não teve o abraço de sua filha. Bartimeu, a sua esposa que veio recebê-lo. Mas cadê minha filha? Aí ela disse, querido, a esposa de Bartimeu, querido, a nossa filha está terrivelmente doente lá em cima. Está doente. Bartimeu subiu, foi lá, olhou sua filha, e então foi num determinado lugar, saiu ali, foi no desertozinho, e fez uma oração, ajoelhou e fez uma oração. Falou assim, Senhor, a minha filha está terrivelmente enferma. E eu creio que o Senhor é o meu Deus. E se o Senhor devolver a saúde da minha filha, eu não vou ler não, está tudo aqui, ó, a partir do parágrafo 662. Se o Senhor devolver a saúde da minha filha, eu vou dar as minhas 2 pombinhas como sacrifício. E quando ele fez isso, terminou a oração. Por isso que eu sempre digo, irmãos, objetivo e motivo. Deus trabalha dentro dos motivos e objetivos. Quando terminou a oração e voltou para casa, a menina já estava sentada na cama, conversando com sua mãe. Amém? Mas no dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi ir direto no templo e entregar as 2 pombinhas para o sacerdote e sacrificar. Que podia entregar. Pombinha e rolinha podia entregar para sacrifício. E agora, irmão? E agora, como é que vai trabalhar? E o ganha-pão? E o dinheiro? O diabo, em momento algum, colocou na mente de Bartimeu, mas você é doido? Você fez um voto desse com Deus? Você fez um voto desse com Deus e você prometeu essas pombinhas? É, mas tem tanta gente assim. Tem gente que assim, tem gente que quando está apurado faz tanta coisa. Tem gente que quando está apurado, crente quando está apurado, crente quando está endividado, crente quando está apurado, crente quando está na mão da justiça, faz tanta promessa para Deus. Eu prometo que se Deus me dá um emprego, eu creio que eu vou ser fiel no dízimo o tempo todo. Ainda faz mais coisa ainda. E quando Deus vai e olha a miséria daquela pessoa, vai por compaixão, abre as portas, aquela pessoa esquece do que ele prometeu a Deus. Satanás em momento nenhum colocou na mente de Bartimeu, mas e o ganha-pão, rapaz? Não, Satanás não colocou em momento algum a dificuldade do depois. Não. Ele fez uma promessa para Deus. Se o Senhor curar minha filhinha, eu vou dar as minhas 2 pombinhas em sacrifício ao Senhor. Deus viu lá dentro do coração que aquilo era verdadeiro. E logo a cura da menina. Amém, irmãos? Mas tem gente que se deu, olha, irmão, tem tanto tempo, sabe? Eu estou cansado de andar de ônibus, para a igreja o tempo todo com a família. Mas se Deus me der um carro, olha, meu carro vai ser. Se Deus me der um carro, meu carro vai ser só para a igreja. Olha, vai ser só para a igreja. Aí sim que eu vou na igreja sempre. Aí Deus vai dar o carro para o indivíduo e é o que mais falta na igreja. Não estou dizendo todos, mas existem cristãos nesse sentido. É aí que você vai ter que entender depois, porque aquela bênção vem a maldição. É como eu disse, crentes benditos e crentes malditos. Eu falei aqui outro dia, as pessoas não conseguem saber e nem ver quando o que é bom se torna mal para nossas vidas. As pessoas não sabem quando é que aquilo que está sendo bom para nós começa a ficar ruim, começa a ser pior para você, começa a ser um inimigo. É igual um irmão lá de Betim lá. Betim? Não sei onde foi, esqueci o lugar. Pastor, eu vou comprar um computador, porque eu vou acessar a internet e colocar a internet, sabe, pastor? E vou ficar estudando e vou ficar ouvindo mensagem na internet e tal. Falei, tudo bem, irmão, tudo bem. Deus age dentro dos nossos motivos e objetivos. Ela foi e comprou o computador. Ela foi e comprou o computador. E tem internet, e tem mensagem, e assim por diante,
É uma coisa boa? É. Mas depois ela começou a faltar 1 mês no culto, 1 mês e meio, 1 mês. Aquilo que é bom para ela, tornou-se mal para ela e ela não sabe. O problema é que as pessoas não sabem quando é que as coisas boas começam a ser ruins para nós. Aí tudo bem. Aí vai Zaqueu com o cordeirinho para baixo e para baixo, descendo para ir para o portão. Bartimeu. Naquele dia, sem as pombinhas, mas a filha está curada. Sem as pombinhas, nada de dinheiro. É hora de ficar ali, ó. Me dá um trocado. Tudo bem, vai. Então, as pessoas podiam dizer assim: mas peraí, essa história está bem esquisita, não está? Mas o que foi? Se ele teve fé para orar a Deus para que a sua filhinha fosse curada, por que ela não tinha fé para ser curada da sua cegueira? Olha, o cego Bartimeu. As pessoas não sabem o que Deus faz na vida da pessoa. Bartimeu voltou para casa, sem nenhum dinheiro, sem um trocado, cansado, e a cordeirinho guiando ele. Quando chegou lá, foi sua filha que atendeu. Ué, mãe, cadê minha esposa? Cadê ela? Ela falou assim: papai, mamãe está terrivelmente doente lá em cima. Vai Zaqueu de novo, Bartimeu de novo. Bartimeu vai lá, olha a situação. Bartimeu, veio um monte de coisa na mente de Bartimeu naquela hora. Eu sei que veio, porque se a mulher morre e a menina de 10 anos, ele sendo cego, dificuldade, ele foi lá de novo no deserto e fez uma oração: Senhor, assim como o Senhor curou minha filhinha, o Senhor também pode curar minha esposa também. E se o Senhor curar minha esposa, eu vou dar o meu cordeiro em sacrifício amanhã no templo. Está aqui, ó, nessa mensagem, a partir do parágrafo 162. O irmão Branham diz: imediatamente, quando Bartimeu voltou, a sua esposa estava curada. Agora, vocês entenderam uma coisa? O cordeiro, os pombos eram o ganha-pão. O cordeiro eram os olhos de Bartimeu. O cordeiro eram os olhos. Bartimeu enxergava pelo cordeiro. Quando chegou o aí foi curado, e assim por diante, ele ficou alegre, disse: Deus cumpre a palavra. Mas Deus está no céu olhando, agora você vai cumprir a sua. Amém, irmãos? Agora você vai cumprir. Bartimeu não é aqueles crentes que fazem promessa para Deus: Senhor, abre as portas para mim que eu vou ser fiel a partir do mês que vem, e você sempre assim faz um voto. Meu Deus do céu, é como nós lemos aqui em Lucas aqui: pois se nas riquezas injustas vocês não fostes fiéis, quanto mais quem vai confiar as verdadeiras? Aí vai Bartimeu. Vai Bartimeu lá com o cordeirinho de manhã. Chegou no templo, está aqui nessa mensagem. Chegou no templo, Caifás falou assim para ele: Bartimeu, quanto tempo? O que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu vim entregar o meu cordeiro em sacrifício, eu vim sacrificá-lo. Mas Anás e Caifás, de jeito nenhum. Você não vai oferecer esse cordeiro de jeito nenhum. Está aqui nessa mensagem. O irmão disse: Anás lutou, Caifás lutou para que ele não desse aquele cordeiro de sacrifício. Não, eu vou oferecer. Anás falou para ele assim: não, Bartimeu, esse cordeiro é seus olhos. Como é que você vai fazer isso? Este cordeiro é seus olhos. Você não vai fazer uma coisa dessa. Ele disse: Anás, você não entende. Ontem à noite a minha esposa estava terrivelmente doente. Eu falei para ele que se ele curasse a minha esposa, eu daria este cordeiro aqui em sacrifício. E ele curou, ele ouviu a minha oração. E pelo ato de obediência, eu estou querendo obedecer a Deus agora. Amém, irmão? Aí Anás olhou de um lado, olhou para Caifás, olhou. Aí um cochichou o outro: você sabe que esse cordeiro é os olhos de Bartimeu, mas não fazer. Aí vem Anás: Bartimeu, tudo bem. Só que tem uma coisa. Tudo bem, você quer oferecer um cordeiro? Tudo bem. Nós vamos lhe dar outro cordeiro. Nós vamos comprar um cordeiro, sem mancha, sem marca, um cordeiro novinho para você, e você oferece e continua com esse. Bartimeu disse: não. Aí não vou ser abençoado. Eu não prometi Deus outro cordeiro. Eu prometi esse cordeiro. Amém? Meu Deus do céu. É aí que nos dá uma lição aqui para crentes. Amém, irmão? É aqui. E então diz o irmão Brana
que Anás disse, não tem jeito mesmo, está aqui no parágrafo 180, não tinha jeito mesmo, não tinha jeito, matou o cordeirinho. E para ir embora agora. E Bartimeu teve dificuldade, irmão. Tinha que ir tateando nas paredes para ir embora, tateando no meio das paredes, tropeçando em pedra, porque as ruas tudo de pedra, tropeçando nas pedras, e aquela coisa toda, tropeça daqui, tropeça dali, e vai embora, e não sei o quê. E teve um momento, diz o Umbanda, que ele caiu, e depois não levantou. Ele só escorou um pouquinho na parede, assim, só um pouquinho. Mas antes disso, eu esqueci de um fato que o Umbanda fala. Que quando Anás falou para ele, este cordeiro, o que você vai fazer com esse cordeiro? Sem esse cordeiro, Bartimeu? Bartimeu falou assim, Deus proverá para Bartimeu um cordeiro para os seus olhos. Não importa, irmão. Não importa. Mas o que você vai fazer se não pagar a farmácia? O que você vai fazer se não pagar? Aí vem o marido que talvez quer ser fiel, talvez a mulher que quer ser fiel, e vem o marido que talvez não é fiel, ou outro. Então, mas o que você vai fazer com a farmácia? O que você vai fazer com o açougue? O que você vai fazer com o depósito? O que você vai fazer com não sei o quê? Eu não sei o quê? Foi a mesma coisa, Bartimeu. Olha, o que eu vou fazer com esse cordeiro? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus vai prover para Bartimeu um cordeiro para os seus olhos. Amém, irmão? Ô marido incrédulo, ô esposa incrédula, Deus proverá. Amém, irmão? Deus proverá. Aí, ele encostado na parede ali, caído, o irmão Banha disse que ele viu um barulho. Começou a ouvir um barulho na rua. E aquele barulhão na rua, aquela coisa toda, um alvoroço no meio da rua, ele já sem cordeiro, sem nada, e ele começou a perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é? O que houve? Aí alguém parou na correria, ó Bartimeu, é Jesus o Nazareno, é Jesus o Nazareno. Ele disse, o quê? É Jesus o Nazareno. Ele levantou ali, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus disse, o que você quer que eu faça? Que eu veja, então veja, oh meu Deus. As palavras de Bartimeu para Anás, Deus proverá para Bartimeu um cordeiro para os seus olhos, e ali estava ele na hora certa. Amém, irmãos? Olha, irmãos, as pessoas não entendem que Deus só vem no fim, quando está tudo quase perdido. Quando tudo pode ser feito por você e por mim, ele não vai fazer nada não. Ele só vem no último momento de Bartimeu. Ele só vai agir no impossível. O que é possível para você, você se vira. Mas o que é impossível, aí é com ele. Amém, irmãos? Dessa forma. E com isso nós aprendemos a ser obediente a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus. Eu não sei como agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, abençoa nossos filhos, nossas filhas, abençoa nossas famílias, nossos empregos, e que a palavra do Senhor possa reinar em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui na quarta.